Então, vamos lá. Então, nosso primeiro webinar aí, qual que é a importância, por que que a gestão financeira é essencial em qualquer fase do negócio, tá bom? Por que que ela, quais os indicadores que podemos analisar, tá bom, no decorrer do processo. Nós vamos ver também fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, viabilidade econômica, tá bom? Então, primeiro passo, mas o que que é gestão financeira, né? Muitas pessoas aí não conhecem, né, a gestão financeira em si. Então, ela vai muito além dos números, né? Então, ela vai saber exatamente o que cada número representa dentro de uma organização, dentro de uma empresa, tá bom? Saber analisar também e planejar esses números é essencial, é crucial para o desenvolvimento de qualquer empresa. Se eu tenho apenas os números, eu não sei o porquê ele não serve de nada, tá bom? Por quê? Porque se eu não souber analisar, projetar o meu cenário, ele se torna irrelevante dentro de uma organização. Então, a gestão financeira, ela parte de todo o princípio de analisar, de planejar, de conhecer, de saber o porquê de determinados números dentro da empresa, tá joia? Então, vamos lá, né? Um dos principais pré-requisitos dentro da gestão financeira se chama o famoso KPIs ou KPIs, como muitas pessoas conhecem, né, que são os indicadores chaves de desempenho, tá bom? Temos vários indicadores chaves de desempenho dentro da área comercial, dentro do financeiro, dentro de todas as áreas operacional, né? Então, o importante é saber esses indicadores e onde aplicar esses indicadores. O que que ele mostra para a gente, como empresa, que é importante, né? O que que ele mostra para a gente, como empresa, qual área que tem um maior gargalo empresarial que devemos melhorar esse gargalo? Então, os indicadores chaves de desempenho, eles são essenciais na busca aí de uma rentabilidade maior, de controle de custos melhores, né? Então, a gente acompanha esse indicador de desempenho como um importante papel mesmo dentro da organização, tá bom? Então, nós podemos fornecer, dentro desses indicadores, informações sobre lucratividade, sobre liquidez, sobre estrutura de capital. Então, a gente avalia todos os indicadores dentro de uma organização para verificar se ela até mesmo tem viabilidade econômica, né? Qual que é a viabilidade econômica dentro de uma organização através desse processo de análise de indicadores. Então, aí ela vai analisar todo o cenário, todas as tendências de mercado, né? Ele vai comparar até mesmo os indicadores com outras empresas do ramo, né? Então, a gente consegue ter modelo de comparação através de indicadores-chave de desempenho. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas análises que são feitas dentro de indicadores de desempenho para a gente entender a estrutura de uma empresa, tá bom? Aqui é uma empresa só, tá bom? Que nós vamos colocar aqui como indicador para analisar o cenário, tá bom? Peguei 4 indicadores aí chaves, né, dentro da empresa. Então, faturamento bruto versus receita líquida. O que é faturamento bruto? Né? Faturamento bruto é, de fato, o que eu tenho bruto dentro da empresa, sem desconto nenhum, sem desconto de maquininha, sem desconto, eu dei desconto para um cliente, sem esse desconto, tá bom? E sem o imposto. Então, o faturamento bruto é o bruto, é o que entrou dentro da empresa.
E a receita líquida é com esses descontos, né? Desconto de maquininha, desconto que eu dei para o meu cliente, até mesmo aquela devolução. Então, o imposto, aqui é o imposto, quando eu falo imposto, é imposto do Simples Nacional, né? O ICMS, que é, muitas vezes paga aquele diferencial de alíquota. Então, esses são a receita líquida, tá bom? Então, o que nós podemos analisar aqui com os indicadores? Um exemplo. No decorrer do período, vocês podem ver que o faturamento da empresa diminuiu, mas aí a gente analisa outros indicadores. Ele diminuiu, mas diminuiu por quê? Né? Ele diminuiu porque os clientes pararam de comprar, ou ele diminuiu porque teve algum desgaste, teve alguma coisa no decorrer do processo. Então, a gente começa a analisar os indicadores por esse ponto, né? Aí a gente vai em outro indicador que a gente considera aí bem essencial, né? Custos, que é da mesmo exemplo ali. O meu faturamento, ele diminuiu, né? Mas, em consequência, por que ele diminuiu? Porque meus custos diminuíram. Mas meus custos diminuíram por quê? Meu custo estava extremamente elevado, teve um período aqui que ele chegou a 98%, né? Então, isso é péssimo. Então, imagina dentro de uma empresa que tem um custo muito elevado, então a gente diminui o custo da operação da empresa, né? Ou seja, fornecedor, por que eu estou pagando muito? Está tendo desperdício, está tendo desvios, então a gente analisa os indicadores por esse parâmetro, tá bom? Então, a gente verifica que no decorrer do período, apesar que teve um aumento significativo de custo, de faturamento, teve um aumento também significativo de custo, ou seja, praticamente quase 100% do meu faturamento estava indo em custo, né? Então, não estava sobrando lucro para mim. Então, no decorrer do período, esse custo diminuiu, aí chegou a 41%. Então, ou seja, né, então foi eliminado os desvios, foi eliminado todo o processo de desperdício, foi verificado precificação, verificou-se que além de desperdício e desvio, estava tendo precificação incorreta, então esse é o tipo de análise que é feito dentro dos indicadores chaves de desempenho, né? E dentro dele nós temos o lucro bruto. Então, consequentemente, se eu diminuir meu custo, meu lucro vai aumentar, né? Então, se eu diminuir meu custo, se eu busquei todas as formas de apresentação que aquilo estava corroendo o meu lucro, o meu faturamento, então a gente elimina esses passos e vai para o lucro bruto. Então, eu tive um lucro bruto aí de aproximadamente mais de 30% aí do nosso faturamento bruto, da nossa receita líquida. Então, isso é essencial para a gestão do negócio. Quando a gente aprende a analisar os indicadores, apesar que teve uma queda no faturamento, consequentemente, por causa da elevação de preço, diminuiu o restante, que fazia com que o meu custo ficasse alto. Então, vem um indicador aí bem interessante, né, que a gente chama de a famosa conta de padeiro, né? Então, o que é conta de padeiro? É o EBITDA. O que é EBITDA? Ele vem do inglês, né, earnings before interest, depreciation e amortization, ou seja, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é a famosa conta de padeiro. Eu tinha R$100 de faturamento, eu gastei 80, sobrou R$20 no meu bolso. Isso é o EBITDA, ou Lagida, como é conhecido aqui no Brasil, tá bom? Então, esse indicador é um dos indicadores mais importantes do negócio. Então, ou seja, eu tinha um faturamento, paguei todos os meus custos, paguei todas as despesas e sobrou em torno aí de 21% dentro do meu caixa. Oi? Pode perguntar. Oi, é aqui que entra a margem de contribuição?
de contribuição do produto? Isso, não, porque geralmente eu vejo todos os custos antes de entrar nos custos fixos, né, que é considerada a margem de contribuição. É aqui que entra. Qual que é o nome? Qual que é o nome do senhor? Ed. 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 Ed, né? Isso. Ed, boa. Ô, Ed, bom dia. Bom dia. Então, Ed, então vamos lá, tá bom? A margem de contribuição, na verdade, é aquilo que sobra, né? Que sobra quando eu paguei meus custos, que eu paguei minhas despesas, né? Então, geralmente, a margem de contribuição do produto, ele é utilizado para pagar o custo daquele produto, tá bom? Então, a margem de contribuição, ela é diferente de lagida, tá bom? Então, oi? Ô, Ed, só complementar aí, ô Ed, você tem um varejo, só para te explicar mais específico? Não, na verdade eu sou especialista em data science. Eu procuro os dados das empresas para ver aonde que ele pode ter uma tomada de decisão mais afetiva. Ah, legal, Ed. Chique, hein? Legal, parabéns. Ô, Ed, na verdade, a margem de contribuição, margem bruta, gross margem, tudo é o mesmo nome, tá? Na verdade, a gente vai medir aí a relação entre preço e custo, né? Então, ou seja, quanto mais margem de contribuição, mais vai sobrar na última linha aí, tá? Que é o Não, é que o que eu estou perguntando é o seguinte, se a margem de contribuição está junto com a EBITDA, ou a EBITDA é uma coisa totalmente à parte? Não, foi o que a Vanessa falou. O EBITDA é a famosa conta de padeiro. É depois que você pagou todos os custos e despesas, é o que está sobrando. Custos e despesas do produto, não custos e despesas do negócio. Não, do negócio. EBITDA está relacionado com o negócio, não com o produto só. A margem de contribuição está relacionada só com o produto. Tá? Então, assim, como é que eu transformo o produto? Eu vou lá na margem de contribuição, gross margem, lucro bruto, que é a mesma coisa, tá? Como que eu vou olhar a margem do negócio? Aqui eu vou olhar no EBITDA, tá? A lógica do EBITDA, ele está relacionado com o negócio. Então, você compara negócio com negócio através do EBITDA, tá? Então, por isso que eu até te perguntei, por exemplo, a margem de contribuição de um serviço é bem diferente de um varejo, por exemplo. E que, evidentemente, o EBITDA também é diferente. Tá? Então, aqui, quando a Vanessa está colocando aqui está relacionado com o negócio. Então, por exemplo, eu tenho um faturamento de 100, eu abato os impostos, custos, eu abato as despesas, eu vou ter o EBITDA. Abaixo do EBITDA vem o quê? O lucro operacional, que é o quê? É depois da depreciação. Eu vou depreciar os meus ativos, eu tenho o lucro operacional. Depois do lucro operacional, eu vou ter o resultado financeiro. Tá? E depois, no lucro real, o Brasil é um pouquinho diferente que os outros países, mas depois do lucro real, ainda eu vou ter que ter o abatimento do imposto de renda e contribuição social. Aí eu vou ter o lucro líquido. Tá? Mas por que a gente para aqui para comparar com os outros negócios? Só para vocês entenderem. O EBITDA a gente compara por quê? Porque lá em cima, em qualquer país, eu já tive imposto sobre produto, inclusive no Brasil. Tá? A diferença é que no Brasil simples, também eu estou tirando lá em cima. Tá? E aí eu já tirei custo operacional, custo, né, em geral, e despesas. Portanto, um negócio de varejo aqui, um supermercado, se compara o EBITDA com os Estados Unidos? Sim. Em percentual, margem EBITDA. Né? Uma indústria, né, se compara da China? Sim, se compara através desse indicador. Não sei se ficou claro a minha explicação. Entendeu, Ed? Posso fazer um comentário, Fernando? Opa, lógico. Eu gosto de falar de uma forma um pouco mais simples. Eu faço assim, eu pego a receita bruta, né, que é todo o recebimento da empresa, faturamento, aí tiro os impostos, eu tenho a receita líquida. Tiro os custos, eu tenho a margem bruta. Tiro as despesas, eu tenho o EBITDA.
E aí, depois disso, você tem aí a parte de depreciação, amortização, que daí o Fernando falou, que daí é o depois da conta do padeiro. Então, de uma forma mais simples, eu tiro receita bruta, tiro impostos, fica com receita líquida. Tira custo, fica com a margem bruta, que foi o que o Ed perguntou, tira as despesas, e aí que você tem o EBITDA. Não sei se ficou um pouco mais claro. Não, ótimo. Isso mesmo, tá bom? Então, gente, é justamente isso que a Marcela, que o Fernando falou, né? Então, o EBITDA é do negócio, tá bom? Não é do produto. A margem de contribuição é do produto, tá bom? Então, é quanto que aquele produto vai fornecer de rentabilidade para a empresa, né? Então, quanto de acordo com a sua margem de contribuição, tá bom? Agora, depois desse indicador aqui, né, nós temos aí vários outros indicadores dentro da empresa, tá bom? Nós temos vários indicadores que podemos analisar, já falei sobre lucro bruto, a gente pode ter indicadores como margem operacional, como lucro líquido, tá bom? O Fernando falou sobre o EBITDA, e depois do EBITDA tem a depreciação, a amortização, né, dos bens do negócio. Então, ou seja, eu pego um determinado item dentro da empresa, um computador, tá bom? Nós sabemos que, de acordo com a Receita Federal, ele tem um tempo de vida útil de 5 anos, né? Então, eu sei que daqui a 5 anos, no máximo, eu vou ter que comprar outro, ou vou ter que fazer uma reavaliação do meu bem, de acordo com o mercado. Então, a gente reavalia esse bem, coloca ele novamente, ou deprecia ele, né, e compra um outro bem. Então, isso é deduzido também do EBITDA, né, aí sobra o lucro líquido, e logo após o lucro líquido, nós temos investimentos, temos impostos, né, geralmente esses impostos você paga por empresa, do lucro real, lucro presumido, e depois tem a geração de caixa. Tá bom? Então, tem investimento, tem a retirada nos lucros, tem o dividendos, então tem a geração de caixa. O que é geração de caixa? É justamente aquilo que sobrou na conta, né? E o que sobrou na conta, se é positivo, se é negativo, e a gente analisa esses indicadores para quê? Para saber onde que está o gargalo da empresa, tá bom? Então, portanto, a informação financeira, ela é essencial para qualquer análise de negócio. Se ela está bem estruturada, a gente sabe exatamente onde está o gargalo, onde se tem alguma coisa errada dentro da empresa, tá bom? Se é precificação, ou se é operacional, ou se é despesa, tá bom? Então, é importantíssima a análise desses indicadores aí. Então, como eu falei, tem vários indicadores, tem retorno sobre patrimônio líquido, tem retorno sobre ativos, né, tem índice de liquidez imediata, né, então, tem vários indicadores financeiros que podemos analisar para que nós tenhamos um resultado aí satisfatório. Então, como eu falei, tem vários tipos, né, que a gente pode fazer dentro da empresa, e tem 3 importantes aqui dentro, né, que são as demonstrações financeiras. Qual que é a importância? O porquê de demonstrações financeiras, né? O porquê que a gente analisa essas demonstrações financeiras? Então, desenvolver o conhecimento de diferentes demonstrações financeiras faz com que a gente saiba exatamente como que o negócio está, o que é necessário, né, para o desenvolvimento de alguma ação dentro da empresa, tá bom? Agora eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Nós temos o fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Quando a gente fala fluxo de caixa, a gente analisa a demonstração do dinheiro dentro e fora da empresa. Então, eu vou saber exatamente o que eu tenho para receber, o que eu já recebi, então, eu analiso todo o cenário da empresa para saber
a viabilidade dela dentro de um determinado período. Então, a gente trabalha o fluxo de caixa projetando os cenários mesmo, verificando o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a alguns meses. Né? Não significa que a gente consegue projetar todo o cenário fazendo visibilidade a longo prazo. Isso depende muito do tipo de negócio, do tipo de recebimento, do tipo de pagamento. Então, a gente analisa o cenário de acordo com o fluxo de caixa também. Ele é muito importante justamente para a gente ver o futuro, saber onde estamos e onde queremos chegar. Tá bom? Então, o fluxo de caixa, ele serve justamente para isso. Então, o fluxo de caixa, ele mostra toda a projeção do cenário. Então, a gente mostra aqui o que eu tenho que pagar daqui a um período, o que eu tenho para receber, se eu vou ter dinheiro em caixa ou não, o que eu vou fazer para chegar no dia do pagamento de determinada despesa e eu ter o dinheiro em caixa, né? O que eu preciso fazer para chegar no dia do pagamento, se eu tenho R$1.000 para pagar e tem R$0 no meu caixa, o que eu vou fazer até lá? Né? Então, ele faz com que a gente projete tudo dentro dele e analise as situações para chegar num consenso e sair daquele ciclo que muita gente fica, né? De falar assim, não, eu tenho... X para receber, eu tenho tanto para pagar, eu tenho muito mais para pagar, mas não sai do lugar. Então, o fluxo de caixa, ele faz com que a gente visualize todo o cenário, visualize o que eu tenho que pagar no mês seguinte, no outro mês, e fala assim, você vai receber tanto, está projetado tanto. Então, o que mais que eu vou fazer para chegar e não ter o meu caixa no vermelho? Né? Então, o fluxo de caixa, ele serve para isso. Aí vem o demonstrativo do resultado do exercício, né? Como o próprio nome já diz, ele tem que ser um relatório mais mensal. Não, ele dá informação gerencial. Por aqui, a gente consegue analisar todo aquele que eu coloquei, lucro, receita líquida, faturamento, EBITDA, despesas. Então, aqui ele avalia a empresa mês a mês. Avalia, de fato, o que está acontecendo na empresa, se está aumentando despesa, se está diminuindo despesa, se a precificação está errada, se não está errada, qual que é o gargalo da empresa. Aqui é uma informação mais gerencial do negócio. Então, ele mostra essa relação de receita e despesa, né? Então, ele mostra, de fato, o que sobrou, a geração de caixa, o que sobrou dentro do meu caixa. Oi? Pode perguntar. Oi, aqui eu posso incluir também o presumido e o realizado? Aqui no demonstrativo do resultado do exercício, você fala sobre o imposto, dentro do... ou você fala Não. sobre... Eu planejei vender R$1 milhão e eu vendi 800 mil. Então, eu posso constar aí e calcular o forecast também, dentro do DRE? Sim. Porque aqui você pode calcular o orçamento, né? Você fala de orçamento. Então, um exemplo, né? Eu fiz um orçamento que eu vou faturar 1 milhão, tá bom? Então, eu projetei 1 milhão ali, falei que eu vou gastar isso e isso de despesa, né? Então, eu sei exatamente quanto de despesa eu vou gastar para me faturar R$1 milhão e qual o custo disso. Então, o projeto demonstrativo do resultado do exercício, para eu saber o que de fato vai sobrar no meu bolso, se eu conseguir alcançar aquele objetivo, tá bom? Aí, chegou no mês que você projetou, você não recebeu. Aí você coloca novamente a informação do recebimento, para fazer um método comparativo do que eu orcei, do que eu planejei e do que foi realizado, tá bom? Então, aqui você consegue fazer isso, aí você consegue toda a visualização gerencial. Ele é muito utilizado para isso, para orçamento, para planejamento do negócio, tá bom? Pode falar, Fernando. O Ed, deixa eu só colocar 2 pontos aí. Demonstrativo do resultado do exercício, por conceito, ele é a gente fazer um resultado, ou seja, você que vê o realizado, ok?
Orçamento, aí você tem duas formas de fazer, por histórico ou base zero, tá? E o forecast, ele entra muito no base zero, tá? Então, aqui, o que está sendo colocado, conceitualmente, o DRE, demonstrativo de exercício, é o resultado, tá? Então, a gente normalmente faz o comparativo previsto realizado, sim. Mas aqui, quando a gente está falando basicamente o demonstrativo, a gente está discutindo o passado, tá? O que foi realizado no período, seja janeiro, fevereiro, certo? Então, nesse eu só lanço o prescritivo. O preditivo eu posso juntar em outro, ou na mesma em outro ferramenta. planejamento. Ou na mesma ferramenta. Ou na mesma ferramenta. Na mesma ferramenta. Eu só estou colocando aqui, só para você entender o conceito. Né? O que você pensou está certo, intuitivamente. Tá? Mas, conceitualmente, o DRE, você vai fechar o período, janeiro, por exemplo, o que aconteceu em janeiro, seja ele por regime de caixa ou competência. Ambas as legislações permitem, ok? E vai comparar o que eu pensei em janeiro, o que foi, né, o que foi orçado em janeiro, o que foi realizado em janeiro. Perfeito. É uma coisa super tranquila, tá certinho. Tá? Mas quando a gente está falando de projeção, é o que a Vanessa falou, é budget, orçamento, que é a mesma coisa. Eu vou olhar lá para frente. Tá? O que eu pensei em receita, aí forecast, né? Quais são as previsões de receita, quais são as previsões de custo, quais são as previsões de despesa e de investimentos. Que, assim, como a gente trabalha com analytics, né, a gente trabalha muito mais numa questão preditiva do que prescritiva, né, porque a maioria dos negócios ficam presos aí. O que aconteceu? O que aconteceu no passado? E ela não joga a ideia do que ela pode fazer para o futuro. Então, muitas vezes a empresa fala assim, pô, eu quero vender 1 milhão no ano. E aí ela vê que ela está vendendo, passou janeiro, ela vendeu 80, passou fevereiro, ela vendeu 40, passou março, ela vendeu 30. Ela não vai conseguir vender 1 milhão no ano. Então, se ela tiver o preditivo, ela já consegue olhar essa margem do forecast, né, e falar, pô, eu tô... E a gente coloca as metas por OKR, né, de venda. E aí fala, pô, eu tô 30%, eu não vou conseguir. Se eu manter isso, eu não vou conseguir chegar no meu 1 milhão lá. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as campanhas? O que eu tenho que alterar? O que eu tenho que mexer no meu negócio para aumentar esse índice, né? Para chegar a esse 1 milhão. Excelente. Porque senão você fica num sonho, né? E não concretiza esse sonho. Mas por que é importante o DRE? Para você entender percentualmente onde você tem problema. Por exemplo, você falou de mais de contribuição. A minha relação entre preço e custo está errada. Se eu continuar faturando, eu vou continuar tendo vermelho. Eu preciso corrigir isso. Como que eu corrijo? Fazendo exatamente o que você falou. Eu vou ter que olhar dentro da RE. Eu tenho baixo investimento comercial. Se eu crescer, eu tenho que investir mais no comercial. Para eu crescer com saúde, eu tenho que ter uma boa relação entre preço e custo. Porque eu vi lá no DRE, está errado. Tá certo? Eu tenho um lucro bruto, margem bruta de 30%. Cara, você não vai pagar o resto para baixo. Tá claro isso? Se você não melhorar essa relação, você pode tentar investir 1 milhão no comercial que não vai adiantar nada, você vai continuar com prejuízo. Olhou o passado, entendeu? Vai para o futuro. A mudança está no futuro, não no presente. Não no passado. O presente, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar. De que forma que eu vou projetar? O jeito mais tímido, sem pensar em OKR, falando em indicadores ainda, o jeito mais tímido olhando para o passado e tentando melhorar algumas coisinhas básicas. O jeito mais ousado, mudar a matriz de negócio. OKR. Certo? Aí eu vou fazer o base zero. Aí sim eu vou ser mais ousado a médio prazo. Aí eu projeto coisas maiores. Aí o que eu tenho que fazer? Mudança de precificação, mudança de pessoas, né? Investir mais em alguns setores, né? De repente criar uma área de growth. Enfim, tem várias possibilidades para pensar em crescimento, mas ele tem que refletir no orçamento, você tem razão. Mas o passado, ele te mostra basicamente todos os seus erros. Se você não fecha um DRE, você está fazendo no escuro. Acho que eu tenho que fazer tal coisa, acho que eu tenho que fazer tal coisa.
né? Se você for pegar todos os reportes, aí, por exemplo, o reporte da Ambev caiu. Por que caiu? Será que é só porque teve problema lá da parte da Americanas, ou porque a gente tem um problema de commodity no mercado? Tem que projetar, entender que a gente vai ter que recuperar esse prejuízo a médio prazo. Como a gente enxergar isso? No orçamento. A gente já tem um lema aí, né, que os dados são os diamantes do futuro, né, do presente, né? Você pilotar um negócio sem conhecer os dados, sem conhecer seus números, é você pilotar um avião sem painel, né? E mais ainda, Ed, até para provocar aqui a discussão que eu achei bacana, mais ainda, a gente tem que entender que a matriz de negócio, ela tem a elasticidade de preço e de margem que o negócio traz, certo? Então, ou seja, se eu tenho uma Amazon, que eu começo com uma elasticidade de 5,70 na Amazon Prime, e eu posso comprar, sei lá, uma coisa de 5 mil lá no ou mais, né? Imagina, olha a elasticidade de negócio que ela tem de precificação, tá certo? E a margem dela não é tão alta em alguns negócios, tá? Tem negócio que a margem é super alta, eu tenho elasticidade, então, normalmente, a área de metalurgia, a elasticidade é muito grande. A área de alimentos, a elasticidade no mercado está diminuindo. Ou seja, eu não consigo projetar margens loucas sem também olhar o mercado, a não ser que eu comece a mudar a minha lógica de mercado, certo? Exemplo, eu vou ser uma empresa de táxi, eu vou ser uma Uber. Mudei a lógica de negócio, mudei a minha matriz. Eu mudo minhas margens. A experiência do cliente muda, eu consigo mudar minhas margens. Agora, fazendo o que o mercado faz, eu vou ter as minhas margens acomodadas no mercado, eu só tenho que buscar diferenciais, certo? Não dá para fazer loucura, né? Então, a gente tem que entender também, certo? Mas legal, a provocação foi super joia, faz todo sentido. Desculpa, Vanessa, falei bastante, segue aí. Não, sem problema. Então, é justamente isso, né? O DRE, eu posso pegar a mesma, isso aqui, ó, e colocar o orçamento, tá bom? Por quê? Porque aí eu vou projetar, tá bom? Então, eu vou fazer projeção do que eu quero para minha empresa. O DRE é o passado, né? O que já aconteceu para a gente verificar os principais indicadores, inclusive os percentuais mesmo, para colocar para frente, tá bom? Então, a gente analisa o DRE e pode fazer o orçamento na mesma máscara, tá bom? Fazendo tudo parametrizar de acordo com o que pode acontecer no anterior. Depois do DRE, nós temos o que chamamos de balanço patrimonial, né? O que é o balanço patrimonial? Para quem conhece, o ativo, né? O ativo é o conjunto de bens e direitos da empresa, né? O conjunto de bens e direitos. Passivo, o conjunto de obrigações a dever e o patrimônio líquido, né? Que o patrimônio líquido nada mais é que os sócios, né? Dentro da empresa. Então, o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então, é o que os sócios injetaram dentro da empresa. Então, aqui, dentro do patrimônio líquido, nós conseguimos verificar o que eu tenho de liquidez, né? Então, aqui no ativo circulante, ele projeta o caixa, né? Que é um índice de maior liquidez no curto período, para o de maior liquidez, né, de curto prazo. Quando a gente coloca no circulante, é de curto prazo. No não circulante, é a longo prazo. Aquilo que vai se tornar dinheiro, não imediatamente, né? Então, é isso que nós colocamos no balanço patrimonial. Por que é importante o balanço patrimonial? Para a gente visualizar a empresa como um todo. Aí a gente já não está falando só relação de receita e despesa, nós estamos falando do patrimônio da empresa como um todo. O que eu tenho de estoque, o que eu tenho de bens móveis, imóveis, o que eu tenho a pagar de salário, o que eu tenho a pagar de fornecedor, empréstimo, aluguel, o que eu tenho de capital social dentro da empresa, o que os sócios injetaram, se eu tenho lucro acumulado, se eu tenho prejuízo acumulado.
Então, o balanço patrimonial, ele dá uma visão da empresa como um todo, né? Por que que é importante? Você vai conseguir avaliar se a empresa é sustentável ou não a curto e a longo prazo, né? Então, eu vou avaliar se a empresa consegue arcar com o fornecedor, se ela consegue arcar com o dinheiro que ela tem em caixa com o fornecedor, com o empréstimo, com tudo que ela tem que pagar naquele período. Então, a gente avalia a empresa como um todo aqui no balanço patrimonial. Aí, uma palavrinha bem importante se chama viabilidade econômica. O que é viabilidade econômica? É justamente isso, essa relação de receita e despesa, é saber exatamente qual caminho que eu vou seguir, né? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou em frente, eu estou no caminho correto, eu tenho que alterar a rota para que eu alcance a viabilidade econômica, para que as coisas, que a estrutura financeira seja viável, eu já calculei os riscos potenciais do meu negócio, o que pode acontecer se eu continuar indo no mesmo caminho, eu vou continuar tendo lucro, eu vou ter prejuízo, ou vou ir à falência, ou eu vou alcançar um patamar mais elevado, eu tenho que desviar dessa rota, eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que ir para a direita. Então, quando a gente analisa todo o cenário da empresa, a gente verifica se a empresa tem viabilidade econômica, né, para seguir em frente ou para alterar a rota. Por quê? Porque através da viabilidade econômica, a gente vai saber se precisa maximizar suas receitas ou minimizar seus custos, né? Então, através dele, a gente sabe exatamente se a empresa está indo no caminho certo. Se ela não estiver indo no caminho certo, a gente tem que alterar a rota. Isso é viabilidade econômica. Então, a gente faz essa análise para saber se a empresa também tem sucesso futuro, tem garantia de sucesso futuro, né? Se ela é viável no mercado, né? Se ela continuar indo nesse caminho, se ela se torna viável dentro do mercado, se tem algo que pode prejudicar ela no decorrer do caminho. Então, isso a gente analisa tudo através da viabilidade econômica e empresarial. Então, gente, analisar os dados de uma empresa é o ponto de partida, né, para alcançar o objetivo e entender os gargalos e aplicar técnicas que é essencial, né, dentro de uma empresa. Nós vamos ter um curso bem completo sobre tudo isso, né, aqui foi superficial, então a gente vai adentrar dentro dos pontos através de projeções de cenários. O que é projeções de cenário? Quando a gente fala de projeção de cenário, a gente vai verificar estratégias estruturadas, né, considerando o contexto futuro, né? Então, a gente vai identificar os fatores que possibilitam e que impulsionam o negócio. Então, vai garantir o avanço competitivo dessa empresa, né? Então, dentro de projeção de cenário, nós vamos estudar correlação, regressão linear. O que é correlação, né? Então, significa quantificar a força de duas variáveis, né? Um exemplo, eu tenho um faturamento X, eu tenho um custo X, então eu vou verificar a força dessas duas variáveis. E a regressão é explicar a forma dessa relação dentro da empresa. Então, a gente explica, a gente vai correlacionar as forças, né, é um gráfico, então a gente vai ensinar como que faz essa correlação e essa regressão linear dentro da análise da projeção de cenários. Então, a gente vai fazer, além disso, né, analisar as projeções, a gente vai fazer variáveis macroeconômicas. O que é variáveis macroeconômicas? São inflação, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a deflação, né, a variação da taxa de juros, do desemprego, do consumo. Por quê? Porque
toda a forma macroeconômica, ela afeta diretamente o nosso negócio, tá bom? Então, a gente vai mostrar como analisar essas variáveis macroeconômicas para se o Brasil ou o país está passando por crescimento ou recessão, né, econômica. Então, a gente vai fazer essa análise de variáveis macroeconômicas. E também o que pode ou não afetar diretamente o negócio. Sim, pode falar. Oi, estou atrapalhando sua aula aqui. Não, sem problema, Então, pode ficar à vontade. essa é uma coisa muito estranha, porque, assim, hoje o que o país está passando? Está um crescimento ou está uma decadência? Depende dos cenários de mercado, que nem assim, nós vimos que um monte de empresa fechou. A empresa que eu trabalho, ela, na pandemia, ela saiu de uma projeção de 40 milhões para 138 milhões. Ela cresceu 3 vezes. E aí, o que a gente fala? Está crescendo ou está decaindo? Pois então, Depende do negócio, né? Depende do negócio. É exatamente isso. Então, a gente vai analisar essas variáveis, né? Como você já falou, se a gente for analisar somente a inflação hoje, ela já está aumentando pelo 5º mês consecutivo, né? Então, ela está aumentando pelo 5º mês consecutivo a inflação. Mas isso está sendo bom ou ruim para o negócio? Né? Então, a gente vai fazer essa análise de projeção, porque não é somente a inflação, né? Qual que é o meu negócio em si? Ele é um comércio, é uma indústria, o que é? Aí a gente analisa diversos fatores dentro dessas áreas, né? Para analisar se a empresa vai ser rentável futuramente, analisando o cenário externo. Que quando a gente pega a imagem macroeconômica, a gente fala assim, nossa, a inflação está aumentando pelo 5º mês consecutivo, mas aí eu olho dentro do meu negócio, igual você falou, ele aumentou 3 vezes. Então, do ponto de vista de alguns negócios, isso foi bom, né? Mas olhando outros cenários, é ruim, né? Então, a gente vai ensinar as empresas a analisar isso de uma forma bem positiva, para entender que a projeção, analisar essas variáveis, ela é crucial para o desenvolvimento do negócio, né? Então, a gente vai passar por essas análises dentro da empresa. Como que analisa isso, né? Como que eu vou pegar essas variáveis? O que tem a ver inflação, produto interno bruto, desemprego, né? A gente sabe, né? Se o desemprego aumenta, a demanda diminui, né? Então, para determinados tipos de produto, então a gente começa a analisar isso, tá bom? E depois a gente vai fazer o quê, né? Vai falar da importância aí do balanço patrimonial, né? Então, ele vai mostrar de maneira clara e precisa, e a gente vai montar um balanço patrimonial para entender como, de fato, o que cada coisa representa dentro da empresa, de uma situação financeira da empresa, né? Então, pelo balanço patrimonial, a gente consegue calcular várias coisas, liquidez, saber se a empresa é sustentável ou não dentro do balanço patrimonial. Então, a gente vai montar um balanço patrimonial. E logo depois tem o DRE, o fluxo de caixa, né? Então, a gente vai montar o demonstrativo do resultado do exercício para entender como analisar esse demonstrativo, vai montar o fluxo de caixa, como analisar o fluxo de caixa, que é importantíssimo, porque, como eu disse no início da aula, né, números, eles não significam muita coisa, mas desde que você analisa os números com o mercado, com tudo que engloba esses números e a operação, o administrativo, ele diz muito sobre qualquer tipo de empresa. Então, agora, nós vamos fazer a análise de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade, né? Quando a gente fala de análise de sensibilidade, a gente vai avaliar e estimar resultado mesmo, né? O que eu preciso mudar de parâmetros
para que um determinado item, né, qual que é o item mais sensível meu dentro da empresa? Se ele sofrer variação, como que eu analiso isso, né? Se ele sofrer essa variação de acordo com o mercado, vai afetar drasticamente minha empresa. Então, a gente vai fazer, vou ensinar a fazer essa análise de sensibilidade, né? Se os valores de parâmetros mudarem, o que muda? O que muda se esse parâmetro que eu estou analisando agora, ele for alterado? O que eu vou fazer de solução, como uma nova solução, para resolver o problema novo, né? Então, isso é análise de sensibilidade. Então, qual que é o produto mais sensível dentro da minha empresa? Então, a gente vai fazer a aplicação prática dessa análise de sensibilidade. Então, é muito além do que simplesmente só analisar, né? Ele vai analisar e buscar soluções. Então, isso mostra claramente para a gente o que nós vamos fazer dentro da empresa. Então, vem a viabilidade econômica. O que é viabilidade, né? Lá atrás eu falei que é direção, né? Então, a gente vai saber se esse projeto vai ser realizado ou não a longo prazo, né? Se eu antecipei os cenários, se o meu plano, ele é bem receptivo no mercado para que ele dure um período maior. Então, tudo que eu puder fazer de viabilidade econômica dentro da empresa. Então, a gente vai fazer essa análise econômica da empresa, né? Como que vai fazer essa análise econômica? Analisando o cenário mesmo. A empresa X, Y, Z, que trabalha com indústria, que trabalha com prestação de serviço, que trabalha com comércio, é fazer viabilidade econômica, entender se essa empresa vai ser viável a longo prazo, né? Então, a gente vem, além disso, nós falamos de indicadores financeiros, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, qual que é a geração de caixa, como que nós vamos fazer para analisar os indicadores. Eu citei aqui 3, né? Mas temos uma série de indicadores que mostram se a área comercial está sendo viável, se a área operacional está servindo de base para alguma coisa, se ela tem que alterar alguma rota, se o meu custo está muito alto, se está muito baixo. Então, isso é indicador financeiro. Se o meu faturamento aumentou, se o meu custo diminuiu, aumentou muito. Então, a gente, depois disso, vem o reequilíbrio econômico. O que é reequilíbrio econômico, né? Então, ele serve para manter justo, né? A relação econômica mesmo. Por exemplo, o reequilíbrio econômico de contrato, nós vamos falar sobre isso dentro do curso. Então, ele vai manter justa a relação do contratante e contratado. Muita gente não ajusta contrato, mas o GPM, que é o índice geral, que ele é um excelente termômetro aí da economia e da inflação, que ele fala assim, ué, como que você não vai ajustar o contrato? A inflação aumentou, tudo aumentou, e aí? Teve reequilíbrio de contrato? Então, a gente vai ensinar esses aumentos, como que se calcula isso para aumentar o contrato ou para reduzir o contrato, né, o valor do contrato. Então, não é simplesmente só aumentar, a gente pode reduzir de acordo com esse índice geral de preço de mercado. Então, a gente vai aprender esse reequilíbrio econômico. Então, nada mais é que a avaliação de empresas, que é o famoso valuation, né? Então, a gente vai aprender dentro da avaliação de empresa, um método de avaliação de empresa pelo fluxo descontado. O que é fluxo descontado, né? Ele é calcular para avaliar o valor do investimento com base no fluxo de caixa futuro, né? Então, eu vou verificar se o meu negócio vai ser lucrativo no futuro. Então, isso é avaliação pelo fluxo descontado, né? Então, a gente vai aprender qual taxa de desconto utilizada dentro da empresa, o que é custo médio ponderado de capital, o que
eu posso utilizar para avaliar riscos dentro do negócio, né? Então, a gente vai analisar esse custo médio ponderado de capital, a gente vai fazer o cálculo da empresa pelo médio de fluxo de caixa contábil. O que é isso, né? O que eu posso, qual que é a minha empresa, o potencial de investimento do meu negócio, né? Então, eu vou esclarecer o valor presente da empresa e realmente o dinheiro que ele pode gerar aí no futuro. Então, a gente analisa todo esse processo. Então, isso é o famoso valuation aí. Então, o valuation, ele é essencial até mesmo para quem quer investir, né? Analisar a empresa que ele pretende investir, o negócio que ele pretende investir, entrar de sócio ou qualquer coisa, para saber se a empresa é rentável ou não, se ela vai avaliar os riscos dessa empresa, se ela vai fazer projeção do futuro. A gente vai aprender também dentro do curso o valor nominal e o valor real. Então, o que é o valor nominal, né? Nada mais é que o valor em face do declarado, aquele mesmo, aquele acima que está lá escrito, né? Então, esse é o valor nominal, é o valor declarado, o valor de um ativo, mas aí vem um valor real. O que é o valor real? Ele considera o efeito da inflação. Então, a gente vai aprender a calcular não somente o valor nominal, mas com um valor real, que é o efeito da inflação sobre um determinado título, sobre um determinado novo custo, alguma coisa, né? Dentro da empresa. Então, qual que é o valor nominal? Qual que é o valor real? Como que calculamos isso? Para quê? Para entendermos como que a organização ela está um valor real, né, ajustado mesmo. E como que a gente vai fazer essa comparação dos dois, para saber a rentabilidade, se a empresa realmente ela é rentável ou não, de acordo mesmo com a inflação, com o mercado. Então, eu coloquei uma frase aqui no final, para quê? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? É justamente isso. Se eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer caminho serve. Por isso que o orçamento é importante, entender o mercado é importante, entender o que a minha empresa representa no mercado é importante, porque eu vou saber analisar todo o cenário e saber onde que eu tenho que investir, se eu tenho que investir, se eu tenho que desviar a rota, se eu tenho que ir para o outro caminho, né? Abrir a mente para o novo, né? Hoje o mundo aí está em constante mudança, as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, então o negócio também tem que mudar. Se ele não mudar e continuar onde está, ele corre o risco de ficar obsoleto. Então, nós precisamos mudar essa forma de analisar a empresa somente através de pessoas, analisar através de números, através de relação da empresa com o mercado, para saber se ela é rentável ou não, se ela vai ser a longo prazo efetiva ou não. Então, isso é as variáveis que podemos analisar dentro aí de um curso mais completo de gestão financeira. Gente, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Sim, datas, valores. Não, nós vamos divulgar as datas, tá bom? Provavelmente o curso... A Nara quer falar, acho que a Nara tem um monte de recado aí, Nara. Pode falar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu ia dar alguns recados, só para avisar que essa gravação ela vai ficar disponível no canal oficial da Consulting Blue, @ConsultingBlue. Também ia pedir para vocês visitarem o site, também tem diversos materiais lá com ferramentas, modelos disponíveis para vocês usarem, dependendo da necessidade dos negócios de vocês. A gente sabe que tem várias necessidades, enfim. E para seguir as redes sociais também, @ConsultingBlue. Sobre condições do curso, aí eu passo a palavra para o Fernando, beleza?
A gente vai disponibilizar aí as capturas até a outra sexta-feira, vai estar lá todas as informações no grupo, tá? Para divulgação, e aí a gente vai ter já um cronograma aí dos modos que a gente vai seguir, tá? Então, a gente disponibiliza essa apresentação agora, e na outra, não essa sexta, a outra, a gente já vai divulgar aí o curso, as datas, quando que a gente vai fazer esses cursos, do que a Vanessa colocou, e o conteúdo, tá bom?